Eu sou cliente da Genial há bastante tempo. E além da plataforma de investimentos que tem uma assessoria de excelência, eu também sou cliente de quem possui um banco de investimentos que é referência em privatizações e que é reconhecida como uma das principais comercializadoras de energia independente do país. Sou cliente de quem possui uma estrutura com foco no agronegócio, com presença nas principais regiões do setor. De quem tem a plataforma mais veloz e estável para os traders e que se dedica a promover a educação financeira. E eu também sou cliente de quem tem a melhor área de atendimento do segmento e que oferece tudo para eu resolver minha vida financeira em um só aplicativo. Se você também deseja ser cliente de tudo isso, abra sua conta na Genial. Olá, estamos novamente aqui com Conversa com o Zé Márcio. Tenho comigo hoje Tatiana Pinheiro, que é economista-chefe e sócia da Galápagos Capital. Tudo bem, Tatiana? Um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Tudo bem, muito obrigada. Sinto honrada pelo convite de vocês. Imagina, um prazer enorme ter você aqui conosco. Vamos falar um pouquinho sobre cenários, como é que a gente está vendo aí o mundo e o Brasil em especial, né? Quer dizer, nós tivemos reunião do Copom e do FOC na semana passada, né? Quer dizer, acho nessa semana, na verdade. O FOC decidiu manter a taxa de juros estável lá nos Estados Unidos, enquanto que o Copom decidiu aumentar a taxa de juros aqui no Brasil em 1 ponto de porcentagem. Tatiana, quer dizer, o Fed tem justificado a manutenção das taxas de juros no nível de 4,25 a 4,50 devido às incertezas geradas pelas políticas econômicas do presidente Trump. Como é que você vê isso? Como é que você vê as consequências das mudanças na política econômica que o presidente Trump está implementando nos Estados Unidos? Eu acho que eu e todo mundo, né, o mercado como um todo, vê com apreensão, né, e com uma certa indagação. Ainda não está muito claro, né, o que se pretende, por mais que o governo americano, as pessoas do staff, elas falam que elas têm um plano, né, mas ainda está muito nebuloso. Eu acho que dia 2 de abril vai ser, ou começo de abril, que não seja no dia 2 de abril, que está prometido ali o plano do que se faz com as tarifas para o resto do mundo, que não seja no dia 2 de abril, mas ali no começo de abril a gente vai ficar com isso um pouco mais claro. Eu acho que tem um grande ponto de interrogação, mas vamos voltar para o livro-texto de macroeconomia, né? Imposto de importação é pressão de preços, é pressão sobre preços. Esse debate de que é uma pressão transitória, temporária, poxa, pode até ser, dependendo talvez da dose. Eu acho que aqui cabe a gente debater a dose, né, o quanto que vai ser aumentado das tarifas, né, em quais produtos, quais as áreas mais afetadas, porque pode ser temporário, mas eu acho que é um jogo complicado, é um jogo perigoso, esse de tarifa de importação, porque, bom, a história aqui, nós que somos de país emergente, a gente conhece bem essa história, pode ser até novo para eles, acho que eles tiveram um problema inflacionário lá, final de década de 70, início dos 80, e depois passaram pela Great Moderation, e eles esqueceram, mas a gente sabe que tem um mecanismo de inflação, de retroalimentação, de inércia, de expectativas, né? Tanto inércia como expectativas pesam muito na dinâmica da inflação para frente. Eu não acho que dá para dizer que é líquido e certo, você tem um degrau, né, como não você não está mudando, isso eu já escutei de algumas pessoas no mercado, como não é uma ação monetária, não vai gerar inflação. Você muda o degrau, você até tem uma inflação lá no momento, mas ela é temporária, transitória e depois passa. Depois você muda para um outro patamar de equilíbrio de preços e não tem mais inflação. Não consigo comprar com tranquilidade essa explicação. Eu acho que depende muito do tamanho e aonde que vai ser mais, né, os setores mais atingidos, porque pode sim gerar inércia, né, que influencia
revisão de contratos, próximos preços e principalmente afetar a expectativa de inflação, que acaba entrando com uma componente muito importante na formação de preços, né? E o que a gente tem visto é as expectativas de inflação, seja de curto prazo, seja de longo prazo, subindo. Esse é um Né? problema. Na verdade, depois da decisão do FONC nessa semana, o discurso do presidente, do Jay Powell, duas coisas me preocuparam particularmente. A primeira coisa foi essa questão da transitoriedade, né? Quer dizer, quando você cria tarifas, você cria uma enorme quantidade de interesses em torno daquelas tarifas que foram criadas. Diminuir a tarifa depois que ela foi criada é extremamente difícil, né? A nossa experiência mostra isso, a experiência da América Latina mostra isso com muita clareza, né? Esse nosso modelo cepalino, tá certo? Que influencia o pensamento latino-americano e a política econômica latino-americana, mostra isso com muita clareza. Então, isso é uma coisa preocupante. O presidente, quer dizer, do Fed, lá atrás, já errou quando disse que a volta da pandemia era uma inflação transitória. Não foi nada transitório, tá certo? Foi necessário uma política monetária bastante dura e ainda temos aí uma política monetária relativamente contracionista. A outra coisa que me preocupou, Tatiana, foi exatamente essa questão das expectativas. Pela primeira vez, não sei se você notou isso, mas pela primeira vez o presidente do Fed se disse preocupado com as expectativas, tá certo? Então, acho que realmente esse é um ponto importante. Concordo com você, eu acho que é bastante difícil. Mas eu não sei se você viu isso, mas em alguns grupos de economistas que eu tô, a avaliação, eu achei até estranho, né? Porque foi esse o ponto, né? Acho que eu nunca tinha visto, pode ter passado despercebido, eu não sou também especialista no assunto, mas eu nunca tinha notado um presidente do Banco Central americano falar sobre expectativas com preocupação, né? Mas em alguns grupos de economistas, eles avaliaram a decisão, alguns economistas avaliaram a decisão do FONC como dove, né? E assim, na coletiva dele de imprensa, eu não vi nada dove ali quando ele ressalta a questão da influência das expectativas. Outra coisa, nas expectativas, né, na projeção que todo trimestre vem, né, então as projeções, eles aumentaram a projeção de inflação. Tudo bem que eles estão com essa, que eu não consigo comprar, que é essa história do transitório. Então eles aumentaram a projeção de inflação para esse ano para 2,8, né, do 2,5, é o PCI, não é o CPI, e aí depois continua convergindo para 2. Mas assim, também, o que esperar da autoridade monetária? Ela tem que acreditar na ferramenta dela, né? Ela vai ter que mostrar uma projeção de longo prazo, trazendo a inflação para a meta. Não dá para falar que porque ele coloca essas projeções convergindo para a meta que é dovish a situação. Eles já estão, mesmo com um grande ponto de interrogação de que vai ser as tarifas, quais as áreas que vão ser mais impactadas, eles já estão incorporando no cenário, né? Ou seja, é uma autoridade monetária preemptiva, né? Ela está em cima do debate. Também não cabe aumento de juros ou debate de aumento de juros agora, mesmo porque eles estão com uma política monetária apertada. Mas você teve ali uma visão de Banco Central americano dovish que eu não concordo. Pode ser, sim, essa parte da discussão da transitoriedade, assumir transitoriedade. E o engraçado, né? Na coletiva teve, acho que até mais de um, mas eu prestei atenção em um repórter no final da coletiva falando assim, então, olha, vocês já falaram isso antes, e a inflação foi. E aí o Jeremy fala assim, dá uma de desentendido, né? Fala assim, mas você está falando de quando isso, né? Ele fala, não, agora, né? Antes desse último ciclo de aumento de taxa de juros. Aí ele fala assim, não, é verdade, a gente errou, é muito incerto e tal, então faz meio o minha culpa, né? Mas é isso, né? O mercado viu como dovish,
né? Pelo menos as pessoas com quem eu estava vendo a opinião. E eu achei meio estranho, assim, ver como dovish a atitude do Banco Central, um Banco Central que está preocupado com expectativas, né? Na verdade, quer dizer, a situação é um pouco curiosa, né? Quer dizer, os Estados Unidos é o país que tem as menores tarifas sobre importações, né? Quer dizer, a tarifa média na economia americana é alguma coisa próximo de 3%. Então, quer dizer, é uma tarifa muito pequena. Isso tem vantagem e desvantagem. A vantagem é que o consumidor americano tem acesso aos melhores produtos do mundo a preços mais baixos, certo? Enquanto que a desvantagem é que você cria uma enorme dificuldade, exige muita eficiência para que os setores produtores de bens comerciáveis se instalem e tenham lucro nos Estados Unidos. Você tem que ter um custo muito menor, porque você não tem tarifa. Então, esse é o problema, essa é a justificativa aí do presidente Trump para ter as tarifas. Quer dizer, num certo sentido, ele está, não sei se explícita ou implicitamente, é como se ele estivesse tentando forçar os outros países a reduzir tarifa, certo? Se ele conseguisse fazer isso, seria o melhor dos mundos, né? Isso, se ele conseguisse fazer isso, mas ele não teria que se importar com a condução da política econômica do país dele? Não, eu acho que sim, mas ele se importa, né? Na verdade, ele está fazendo uma mudança muito importante em toda a política econômica nos Estados Unidos, não só na questão comercial, mas também na questão fiscal, tá certo? Essa coisa do Elon Trump, do Dodge é super, quer dizer, muito impressionante. Eu estou muito impressionado com a rapidez com que eles estão tentando fazer esse ajuste aí, na questão fiscal da economia americana, que é insustentável da trajetória atual, né? Que você tem um déficit de quase 7% do PIB, é muito impossível, e ao mesmo tempo, tá certo, você tem aí essa questão das tarifas. Então, você o que é difícil de acompanhar é como que esse conjunto de mudanças vai impactar no final na economia americana. E acho que é por isso que o mercado está tão preocupado e tão volátil, né? Quer dizer, você teve uma desvalorização do dólar no mercado internacional, que nos favoreceu, mas não importa, tá certo? Mas isso é definitivo? Vai continuar? Como é que vai ser? Tá certo? Eu acho que é isso que está fazendo o Fed parar. Certo? Está meio que paralisado, e é preocupante, né? Esse é que é o ponto. Não, é mais amplo que isso, né? Eu não sei, lógico, ele está preocupado com, obviamente, eu espero que ele esteja pensando na economia dele em primeiro lugar, mas tem algumas ações, né, que são meio impositivas, né? E se ele está preocupado com a economia dele em primeiro lugar, ele não controla o quanto que ele vai conseguir arrecadar de importação, aumentando tarifa. Então, a saída dele para o ajuste fiscal é uma redução do Estado, e a gente está falando de um país que não tem um Estado muito grande, a gente não está falando do Brasil, né, ou outros países da América Latina, né, comparativamente, né? Mas é a saída dele. Então, ele ajusta pelo tamanho do Estado na economia, e as tarifas, né, como ele fala, will make us rich. E ele não consegue controlar isso, né, porque dependendo do grau do aumento tarifário, você vai, obviamente, a economia ela vai tentar melhorar a situação, né, maximizar. Então, ela pode substituir a importação por alguma fonte interna, se ela tiver, mesmo que seja mais cara, e não necessariamente ele consegue ter a tributação que ele está esperando, porque ele não consegue controlar isso, ele consegue controlar a tarifa, ele aumenta a tarifa. Agora, se ele vai ter mais arrecadação por tarifa, é outro ponto. Então, ele ganha, quando ele aumenta a tarifa, ele ganha uma pressão sobre preços, uma pressão inflacionária, que pode ou não ser transitória, depende, né, principalmente do efeito sobre expectativas, e não tem uma garantia que ele consegue pagar a conta,
né, e completar ali para a expansão fiscal. E, além disso, ele tem uma política migratória também restritiva, que também vai colocar pressão sobre a inflação, e talvez limitar ali a expansão do crescimento, né? Porque aí você limitou o N, né? Aí pro pessoal, para sair do economês, né? Você tem menos pessoas, você tem menos força de trabalho, né? Será que ele está ciente dessa combinação? Que política de importação pressiona preços e pode não ser transitório, reduzir o número de pessoas na produção da riqueza nacional, também primeiro, vai trazer uma pressão salarial, né? E depois vai trazer e pode limitar o crescimento do produto, né? Porque você está diminuindo lá a força de trabalho, né? A quantidade de pessoas para produzir o produto. E o que ele vai conseguir de arrecadação em troca, né, com essas políticas, ele não consegue controlar e pode não ajudar tanto assim no gap fiscal, pode até piorar, porque se a economia desacelerar, né, você piora o seu desequilíbrio fiscal, né, não discutindo aqui inflação. Não sei, as coisas não estão concatenando ali nas ações que eles estão fazendo. Não, concordo com você, Caio. Tem algumas coisas importantes, né? Quer dizer, é verdade que o Estado americano não é tão grande quanto o Estado brasileiro em termos relativos, obviamente, tá certo? É um Estado muito menor, muito mais enxuto, muito mais eficiente e tal. Agora, o governo americano gasta uma quantidade enorme de dinheiro fora dos Estados Unidos, né? Quer dizer, com ajuda e esse tipo de coisa. E gasto de defesa, tá certo? Então, uma outra coisa que eu acho que me vem à cabeça sempre, que até que ponto o presidente Trump não está tentando substituir gastos com defesa com um estrangulamento comercial da China, tá certo? Do meu ponto de vista, o grande inimigo do presidente da América para o presidente Trump é a China, tá certo? Então, eu acho que o objetivo, tanto que ele foi a primeira tarifa que ele criou foi os 20% sobre todas as exportações chinesas, que é uma barbaridade, tá certo? Então, isso vai gerar um certo estrangulamento. Ele foi em etapas, né? Ele trouxe para 10, junto com Canadá e México, e depois ele foi para 20. Isso, exato. Mas, quer dizer, manteve, né? Quer dizer, isso eu acho que é uma outra coisa, mas eu concordo com você. Eu acho que, como eu disse também, tem coisa demais acontecendo e a gente não sabe para onde é que vai dar, tá certo? Cada um para uma direção. Então, eu acho que esse é um pouco essa coisa que ele fala que vai ficar rico com as tarifas. Basta olhar a América Latina para saber que você vai ficar pobre com tarifas. Então, isso. Se não usar os exemplos, é só saber o seguinte: olha, eu consigo controlar o número da tarifa, eu não consigo controlar o quanto que eu vou arrecadar, porque isso depende de quanto as pessoas vão continuar querendo importar daquele produto e pagar aquela tarifa, né? Então, ele está contando com algumas coisas que podem ou não ocorrer, né? Eu acho que eu concordo com você quando você fala, tem muita coisa acontecendo e é difícil tirar o sinal disso, mas se fosse para dizer para o viés, né, o sinal é difícil saber qual é o resultado líquido, mas eu acho que é um viés para um pior equilíbrio econômico nos Estados Unidos, pelo menos no curto e médio prazo, porque é mais inflação. Seja o imposto de importação, seja a redução da força de trabalho com a política imigratória mais restrita, é mais preço, mais pressão sobre preços, porque o americano ele não vai trabalhar pelo salário do imigrante, do ilegal, né? E é uma situação fiscal ainda desequilibrada, né? Ao fim e ao cabo, mesmo se tudo dando certo com o DOGE, que não tem a ver com as tarifas, né? Sem discutir essa questão da tarifa, se o Elon Musk conseguir fazer esse corte, né, que ele se propõe em pessoal,
ainda não resolve o desequilíbrio das contas públicas americanas, né? E o desequilíbrio, né, é a mesma discussão do Brasil, né? Algumas pessoas têm dificuldade de lidar com fluxo e estoque, né? O déficit primário é um fluxo, né? Então, quer dizer, se você não reduz a dinâmica, é lógico que a folha de pagamento é relevante, mas, de novo, né, foi o que você falou, em termos relativos, o tamanho do Estado americano é muito menor que o do brasileiro. Então, a folha de pagamento, ela é menor e reduzida também. Tem outras dinâmicas ali dentro do orçamento que precisam ser revistas. Aí você tocou no assunto da defesa. Ele não está reduzindo o orçamento de defesa, muito pelo contrário, né? Os auxílios para os outros países, eu acho que é interessante, mas aí é uma discussão maior, né? Porque esse auxílio, essa onipresença no mundo veio no pós-guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial, na criação da OTAN, né? E que os Estados Unidos vêm numa postura do herói, né? Do Superman. Né? E como igual as tarifas, né, que é realmente, né, tem os seus pós e contras, essa postura de herói, né, e essa amplitude de suporte para todos os países, e essa influência política na economia global, foi muito benéfica para os Estados Unidos, teve benefícios, senão eles não teriam vindo com a criação da OTAN. Qual é o plano agora? Não, realmente novamente, é muito complicado. Agora, dado o seu cenário, a sua avaliação é que as próximas decisões do FONC estão mais próximas de ter um aumento da taxa de juros do que queda, ou você acha que não? O nosso cenário aqui, a gente acha que o FONC vai ficar parado até o final desse ano, pelo menos. Tá certo? Exatamente por essas confusões que você chamou a atenção aí, tá certo? Como é que vocês estão vendo esse processo? Então, com um cenário básico, o que a gente usa aqui é a hipótese da racionalidade, né? Por que gera uma inflação que tem uma probabilidade de não ser transitória, e porque também gera aí uma perda de produto, aí você vê o próprio FONC revisou o PIB para baixo esse ano, Goldman Sachs e outras casas importantes ali, Citi, JP Morgan, importantes em varejo, né, no banco de varejo nos Estados Unidos, revisando a expectativa de crescimento econômico. A gente ainda aposta que, ao fim e ao cabo, o que vai ser colocado aí em tarifas no sentido da racionalidade, né, e não na agressividade, não num tit for tat, né, numa guerra tarifária, a lá o que a gente viu ali sendo travado bilateralmente entre Estados Unidos e China em 2018. Se ele for racional e ele se ele priorizar a questão de evitar pressões inflacionárias muito grandes para dentro do país e perda do produto também, tem espaço para o Fed cortar juros no segundo semestre, né? Mas vai depender muito do que vai ser anunciado, né? O que finalmente eles vão mostrar que eles pretendem fazer em abril. Se é uma discussão, é uma negociação de tarifas, né? Em quais setores não muito essenciais ali, nos Estados Unidos, ou se a gente vai para um trade war em relações bilaterais, o que não é um país só, né, não é restrito só à China, você acaba ampliando isso para a América Latina, para a Europa como um todo, aí realmente o teu cenário está correto e não tem espaço para corte de juros mesmo. Agora, Tatiana, vamos falar um pouquinho sobre o Brasil. A gente falou demais sobre os Estados Unidos. Como é que você está vendo o cenário, dado esse cenário internacional complicado, como é que você
está vendo o cenário para a economia brasileira? Quer dizer, como é que você está? Você acabou de aprovar o orçamento, todas as análises têm dito que o orçamento, quer dizer, que tem subestimação das despesas, superestimação das receitas, consequentemente é um orçamento fictício e tal. Como é que você está vendo esse processo? Então, né, não é uma novidade, né, o orçamento vir aí né, com histórias que são mais para ficção do que para a realidade, né, ainda bem que a gente foi criando arcabouços, né, e criando ferramentas para, aumentando a transparência das contas públicas, né, se a gente olhar uma retrospectiva dos últimos 20 anos, essa transparência aumentou, e aí, obviamente, essas arestas aí que não são muito próximas da realidade, elas acabam sendo acertadas ao longo do ano, tendo que ser acertadas ao longo do ano. Então, o orçamento está com furo, eu concordo com a avaliação do mercado, tem algumas pontas que ainda não fecham, chama atenção a questão do programa Pé de Meia, né, de ter, é um programa que o custo dele estimado aí está em torno de 10 bilhões, e foi colocado no orçamento 1 bilhão só, vai ser colocado o resto, né, porque vai ser, se for via crédito suplementar está dentro do teto de gastos e está dentro também da meta primária, né, então, mesmo que seja entrando no orçamento via crédito suplementar ao longo do tempo, sabe por quê, né? Coloca uma pulga atrás da orelha, né? O fiscal, ou qualquer coisa que a gente tenha que ganhar credibilidade, né? Construir credibilidade, o recomendável é você ser o mais transparente possível, né? Então, tem essa questão do pé de meia que ficou ainda em dúvida, a questão dos gastos com a Previdência, que estão sempre sendo subestimados, e é uma relação que até dá para ser melhor colocado dentro do orçamento, porque a gente já sabe, né, o crescimento da população 60 mais, né, a gente está num ritmo de crescimento mais forte da população, a população está envelhecendo, né, essa parte dos 60 mais cresce numa velocidade maior do que a população economicamente ativa, né, então, e o IBGE tem essas contas, então, não é tão complicado assim a projeção dos gastos de previdência, né, porque é vinculado a salário mínimo, tem ali o crescimento da população 60 mais, tem as várias regras que também dá para inserir no cálculo, então chama atenção isso, então, por outro lado, tem alguns passos interessantes, né, então o Vale Gás foi inserido, tem todo um esforço para você tentar conter e ter um menor impulso fiscal do que foi nos últimos anos, mas é muito difícil, né? A verdade é uma só, é muito difícil fazer redução de gastos no Brasil, né? Isso, porque se fosse fácil, a gente não estava debatendo há anos a mesma coisa, né? Sai ano, entra ano, e o grande ponto a ser debatido, o grande obstáculo, o grande challenge, o de grande desafio na economia brasileira continua sendo aí o equilíbrio das contas públicas. E isso há muito tempo, entra governo, sai governo, o debate é o mesmo. Então, a política monetária nessa perspectiva, ela tem que ser cautelosa mesmo. A decisão dessa semana, com a sinalização de continuidade de alta de juros na decisão de maio, a nossa opinião é que era necessário mesmo, ainda com o tamanho da pressão inflacionária que a gente teve no ano passado, porque o câmbio trocou de patamar, né? É que aconteceu tanta coisa em dezembro, foi uma pressão e uma desancoragem de preços tamanha, que hoje você olha o câmbio a 5,75, você fala, não, nossa, olha que alívio de câmbio.
5,75 no ano passado, esse câmbio estava em 4,95. É uma mudança de patamar muito grande. Isso, efetivamente, é uma pressão potencial para a inflação. Olha as inflações no atacado, todas fecharam o ano passado em 7%, estão já batendo, semana que vem sai o IGPM, que vai chegar num acumulado em 12 meses de 9%. Isso também é pressão potencial de inflação. Fora as expectativas de inflação que continuam se distanciando da meta e que é pressão para a inflação corrente. Então, é um Banco Central que tem ainda mais para fazer em termos de aperto de política monetária, sim, infelizmente, porque eu sei que do lado real da economia está tudo muito apertado, a gente não vem de uma política monetária frouxa, né, é claro isso, mas quando você olha o mercado de trabalho, e aí queria ver a sua opinião, o mercado de trabalho continua ainda muito aquecido, né? Então, você tem aí um amplo espaço para repasse dessas pressões inflacionárias que eu citei agora, né? Que é o câmbio, que é a inflação no atacado, né? Quando você olha o desempenho, o crescimento da renda no mercado de trabalho, né? Agora, Tatiana, o nosso cenário aqui é um cenário muito parecido com o que você está falando. Quer dizer, a gente acha que a gente tem uma política monetária bastante contracionista, mas tem que ter mesmo, tá certo? Por outro lado, nós achamos que a gente tem uma política fiscal e parafiscal bastante expansionista, tá certo? Muito expansionista, não é pouco. E a expectativa para o futuro é que ela se torne ainda mais expansionista, porque você tem aí a possibilidade dos trabalhadores utilizarem o fundo de garantia, mesmo quem usou o saque aniversário, são 12 bilhões de reais, tá certo? A questão do crédito consignado para os trabalhadores do setor privado, tudo isso vai gerar um enorme aumento de demanda. Ou seja, na verdade, você tem aí uma espécie de disputa entre o executivo e o legislativo de quem vai comandar a política econômica do país, tá certo? Porque o Banco Central está tentando jogar a economia para baixo para poder controlar a inflação, porque eu concordo com você, o mercado de trabalho está extremamente apertado, tá certo? Muito apertado. Apesar da taxa natural de desemprego, na nossa avaliação, a gente fez aí os 2 ou 3 trabalhos sobre isso, ter caído com a reforma trabalhista, tá certo? Mas caiu, mas a taxa de desemprego está muito abaixo da taxa natural de desemprego, tá certo? Então, isso gera pressão inflacionária. Então, o Banco Central está nessa luta para tentar resolver esse problema. Por outro lado, quer dizer, o Executivo está numa briga para evitar que isso aconteça, né? Quer dizer, a sensação que você tem é que o executivo, o objetivo do executivo é diminuir ainda mais a taxa de desemprego, tá certo? Como é que vai fechar essa brincadeira? Tá certo? Não, a política monetária... Na avaliação de vocês, quem é que vai ceder? Alguém vai ceder? Essa que acho que é a pergunta. Eu acho que a política monetária, esse balanço, né, de política fiscal expansionista, quem sempre tem zerado a conta nos últimos anos é a política monetária. A política monetária fica mais apertada do que deveria, porque a gente gasta mais, né, ou seja, o gasto público comendo o futuro do país, né? Porque a questão toda é, se a taxa de juros fica mais alta, você fica restringindo o investimento, restringe a capacidade de aumentar a produtividade, e aí você nunca cresce, você fica com o crescimento, nós chamamos aqui o crescimento potencial do Brasil está em 2%. Se cresce acima de 2%, gera pressão inflacionária. O ano passado cresceu a 3,4%, já vinha num crescimento mais forte há alguns anos, acaba desembocando em pressão inflacionária. E aí o que aconteceu? O Banco Central tem que aumentar juros para trazer essa inflação para baixo. Então, a conta está sendo sempre paga pela taxa de juros, uma taxa de juros mais alta, ou seja, a conta está sempre sendo paga pelo Brasil do futuro. O Brasil do futuro, a gente sempre fica devendo para o Brasil do futuro, né? E é sempre assim, né? O meu pai, eu acho que falava isso, é a Tatiana que vai pagar
a Tatiana e o filho dela que vão pagar, né? Agora eu falo, é o meu filho e o filho dele que vai pagar. E vai assim, né? Então, tem uma questão aí de fiscal que precisa ser resolvida. E eu acho importante ressaltar, por exemplo, tem alguns estudos que falam lá do impulso fiscal, né? Então, eu faço uma conta aqui simples de impulso fiscal olhando o resultado primário, né? A expansão do resultado primário estrutural, tirando o fator cíclico, né? E realmente você teve uma expansão, tem um impulso lá fiscal que eu capto ali, que eu acho que explica bem o porquê que a demanda acelerou, a despeito da política monetária já estar apertada antes desse movimento de alta de ciclo recente em setembro. Tem outras pessoas que falam, certo, a União fez uma expansão de gastos que não foi trivial, que começa no começo do ano passado com o pagamento de quase 100 bi em precatórios, né? E a gente vai ter que discutir isso, porque realmente, né, foi 1/3 daquilo era para as famílias, né? As famílias eram as beneficiadas e isso virou gasto na veia, que acabou expandindo o crescimento econômico. De qualquer maneira, esse precatório ia ter que ser pago em algum momento, né? Ele estava virando, se você deixa, pelo que foi aprovado em 2021, ia virar um esqueletaço ali em 2027. Então, é importante a gente ir amortizando isso, que seria ruim para a atividade econômica de qualquer maneira. Mas, saindo dessa discussão, tem pessoas falando assim, olha, tem a União que deu esse impulso, mas também tem muito do impulso fiscal do ano passado que aconteceu nos estados e municípios fruto das emendas parlamentares, né? Então você teve muito, e era ano eleitoral, tal, então você teve um gasto, né, uma injeção de dinheiro que não foi trivial nos estados e municípios e que responde aí pelo equilíbrio ruim que acabou acontecendo no ano passado, de uma atividade econômica que andou muito rápido, 3,4, muito acima do potencial, e que gerou uma necessidade de aumento da taxa de juros para controlar a inflação. Pois bem, o orçamento agora aprovado, 50 bi de emendas parlamentares. Né, o que pode ser bloqueado, contingenciado, 10 bilhões, 11 bilhões desse total. Fora isso, algumas casas falando, alguns especialistas de fiscal falando que além das emendas parlamentares em 50 bi, que é recorde histórico, tem aí uma liberação de 10 bi de emendas parlamentares que não foram, que ficaram presas no ano passado por conta da discussão do Legislativo com o Judiciário. Então, né, 60 bilhões de emendas parlamentares para cegar de injeção, que isso é injeção nas cidades, né? Ou seja, isso também é uma ação de injeção de dinheiro na economia que vai contrapor a política monetária, igual foi no ano passado, né? Então tem isso, né? O lado político faz até sentido. O que o governante quer, seja o governante da União, do Estado, do município? Ele quer gerar emprego, né? Eles têm o objetivo de maximizar crescimento, né? O que a política monetária quer? A política monetária aqui no Brasil, ela tem o objetivo de manter a estabilidade de preços. Isso está lá como principal objetivo da lei da autonomia do Banco Central. Isso dá conflito mesmo. Né? Aí a gente tem que ver como e isso vale para qualquer lugar do mundo, não é só Brasil, né? A gente tem que ver como é que isso concatena. Até hoje, o que tem sido feito é uma política monetária e uma taxa de juros acima do que poderia ser se a gente tivesse um equilíbrio entre receitas e despesas no país. Tatiana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, excelente conversa, já tomei muito do seu tempo, muito mais, aliás, do que eu tinha planejado antes, tá certo? Muito obrigado mesmo, foi muito boa a conversa, eu gostei muito, um abraço. Um abraço, obrigada.